E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Depois que a batalha foi ganha, então a glória de Deus desceu, possuindo todas as coisas. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. É plano de Deus. Irmã Eleide cantando em momentos no tabernáculo da fé. Deus traça os seus planos e não adianta tentar fugir. É plano de Deus e quando Ele opera ninguém pode impedir. As lutas vão aumentando, até parecem não ter solução. Confias em Deus e verás sobre ti sua mão. É plano de Deus, é plano de Deus. Prossiga alegre, pois Deus tem vitória, por ti já venceu. É plano de Deus, é plano de Deus. Prossiga alegre, pois Deus tem vitória, por ti já venceu. As lutas são tantas, mas não há razão para desanimar. Deixe de lado esta angústia, enxugue o teu rosto e comece a cantar. Não temas, Deus é contigo, te esforça, te ajuda e alegria te dá. Oh, confias em Deus, segurando tua mão Ele
está. É plano de Deus, é plano de Deus. Prossiga alegre, pois Deus tem vitória, por ti já venceu. É plano de Deus, é plano de Deus. Prossiga alegre, pois Deus tem vitória, por ti já venceu. Prossiga alegre, pois Deus tem vitória, por ti já venceu. Prossiga alegre, pois Deus tem vitória, por ti já venceu. Depois que a batalha foi ganha, então a glória de Deus desceu. Ouvintes, as Escrituras nos mostram, e também a experiência, que Deus age em sequência, em ordem. Ele próprio estabelece a sua ordem. Nós temos um exemplo de Jesus e Marta. A afirmação dele foi essa: se creres, verás a glória de Deus. Tanto Marta quanto Maria e todos os demais nunca pensaram que Jesus Cristo ressuscitaria Lázaro, porquanto já estava na sepultura há 4 dias. Para orar por ele, chegar lá, curá-lo, acudi-lo, evitando assim a morte dele, ela orou. Ela mandou alguém atrás de Jesus dar o recado que o amigo dele estava doente. Assim que ele morreu e foi sepultado, então elas não oraram mais. Aquilo estava consumado. Elas não pensavam mais em ter o irmão em casa. Agora era chorar a sua falta e serem conformadas. Perdemos o nosso irmão. Quando Jesus chegou lá, ela não pediu: ô Jesus, vai lá no túmulo. O senhor pode ressuscitar meu irmão. Ela foi bem adiante. Quando ele mexeu com a fé dela, então ela disse: eu creio que ele ressuscitará no último dia. Ela não estava esperando, muito menos pedindo, tal fenômeno, tal acontecimento. Todos conhecem bem o fato, a história,
E ele se interessou para o túmulo, pensando eles que ele ia lá chorar apenas o defunto. Chegando lá, naturalmente eles levaram um susto, porque ele deu uma ordem: tirai a pedra. O túmulo ali era na rocha e era tampado com uma pedra, uma enorme pedra. Veja a sequência da atuação de Deus. A sequência começa lá, quando ele recebeu o recado. Começou ali. Chega lá, ele vai dando esses passos e, de repente, ele ordena: tirai a pedra. Se nós estivéssemos lá, qual seria o nosso pensamento? Mas tiraram a pedra, enfrentaram o mau cheiro. Aquilo, em sequência do tirar a pedra, veio a ressurreição de um defunto que estava há 4 dias na sepultura, morto. Veja a sequência. Depois que a batalha foi ganha, então a glória de Deus desceu, possuindo todas as coisas. Mensagem do profeta desta era. Depois que a batalha foi ganha, em sequência, a glória de Deus desceu. Eles tinham que estar naquilo, na batalha, para depois estarem na glória de Deus. Você compreende, você tem que entender, meu irmão, minha irmã, que existe uma sequência. Uma coisa vai sucedendo a outra. E muitas vezes nós não alcançamos a outra porque não ganhamos a batalha desta. Foi uma batalha. Tirai a pedra. Logo veio a ressurreição. Quando isso aconteceu, lá no deserto, lá no Mar Vermelho, que Miriam viu os inimigos mortos, vencidos, ela apanhou o tamborim e desceu pela margem, dançando do outro lado. Não foi antes, do lado do Egito. Depois que ela atravessou o Mar Vermelho e viu seus inimigos mortos, uma coisa foi sucedendo à outra. Então ela podia dançar no espírito. Ela não podia fazê-lo antes, lá do lado do Egito, antes de atravessar o mar. Ela tinha que dançar no espírito depois do outro lado. Muitos querem fazer a coisa de uma forma antecipada, na hora errada e no lugar errado. Tem que se pensar que tem que ser a coisa certa na hora certa. A coisa certa do lado do Egito era aquilo. Diga a Israel que marche. Vai atravessar o mar. Agora, do outro lado, então, é o resultado da vitória.
quando ela viu seus inimigos, que a haviam atormentado o seu povo por tanto tempo, mortos. Então ela podia dançar no espírito. Depois que a batalha foi ganha, então a glória de Deus desceu. E ela pôde expressar no espírito a gratidão daquele momento. Nós encontramos que Abraão encontrou com o Senhor, encontrou-se com Melquisedeque, vindo após uma batalha. Ele havia batalhado contra aqueles 5 reis, humanamente falando, sem a mínima possibilidade de vitória. Que possibilidade tinha Israel do outro lado do mar? Com os egípcios atrás, sem nenhuma saída. O mar pela frente. É a mesma coisa que você tem enfrentado, a igreja tem enfrentado e vai enfrentar. Abraão, pela mesma forma, não tinha condição nenhuma de enfrentar aqueles reis. Mas ele voltou vitorioso. Então, aí que está a coisa. Melquisedeque seguiu a sequência dos fatos. Deu a ceia para Abraão, o pão e o vinho. Isto depois de Abraão dizimar e fazer tudo o que ele tinha que fazer, posto em ordem. Ele não condicionou a Deus. Ele colocou a coisa em sequência, em ordem. Então aqui vemos que depois que a promessa havia sido vindicada, então ele teve companheirismo com o próprio Deus. Como é que ele podia comemorar? Como é que ele podia tomar pão e vinho de Melquisedeque se ele não tivesse lutado? Se ele não tivesse vencido? Então, agora, veja, o companheirismo foi uma sequência. Ele teve um bom tempo. Foi um companheirismo muito sagrado. Foi ele e Melquisedeque. Melquisedeque e ele. Em um companheirismo que só pôde acontecer exatamente naquele lugar e naquela hora. Vindo de uma vitória. Então, o que aconteceu? Deus desceu. Melquisedeque saiu para abençoar Abraão. Então, o que ele diz? Bendito, bendito seja Abraão. E bendito seja o Deus de Abraão, o possuidor dos céus e terra. Ora, o crente deve gostar disto. A pessoa que tem fé ama, gosta das coisas que são alcançadas pela fé. As coisas que são alcançadas pela fé
tem um sabor completamente diferente das coisas que são alcançadas pelos meios naturais, das coisas que são alcançadas pela razão, pela força, pela violência, pelo dinheiro, pela política. Que graça ter uma igreja, ver seu templo sendo construído através de favores de política corrompida. Que graça tem isto? Pressionando o povo para contribuir? E planos e campanhas e mais campanhas, como que vendendo a bênção? Que graça tem isto? Mas ali estava a bênção de Abraão é alcançada somente pela fé. Por isso que Paulo depois fala, mais tarde, lá no Novo Testamento, para nós, sobre a bênção de Abraão. A bênção de Abraão é aquela que é alcançada pela fé. Não precisamos ir longe. Basta você trazer para dentro de casa, para a experiência da vida, essa coisa que você ganha do marido, ou do pai, da mãe, por tanto pedir, tanto mostrar que precisa, tanto murmurar, queixar. Que graça tem isto? Mas é tão bom quando você crê no seu pai. Sendo seu pai pio, justo, a coisa é diferente. Isso se refere também ao amor, à consideração. Esse amor cobrado, a consideração cobrada, o respeito cobrado, imposto, cerca daqui, cerca dali. Isso não tem graça. Mas aqui está, então, um quadro perfeito. Numa vida que oferece elementos para esse quadro. Elementos perfeitos. Então você vê esse transcurso todo da vida de Abraão, tendo companheirismo ali. E a sequência segue em frente. Até que o Elohim vem na sua tenda no tempo certo, no lugar certo. Seria somente ali, não seria lá em Ur, por isso ele teve que sair do meio de sua parentela. Não seria em Sodoma. Seria naquele lugar certo, na hora certa. Deus tem um momento, e este é o momento em que você foi curado, abençoado, porque você creu, a luz raiou no seu coração. Receba pela fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, esta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
hacia que caminho e não tenho nada, só vou seguir ao meu Salvador. E no caminho procuro uma sombra da caminhada, cansada estou, mas logo recobro as minhas forças. De Jesus ouço a sua voz, pois te enunciei a minha glória, pois te também sofri na cruz. Renunciar para poder levar minha cruz, para poder te seguir, Jesus, tenho que renunciar. Renunciar os meus desejos e aceitar o teu querer para poder chegar ao céu. Se as afrontas a que me cercam e o desprezo de quem se diz irmão, e no caminho muitas vezes choro, dos meus lábios só lamentação, mas logo recobro as minhas forças. De Jesus ouço a sua voz, pois te também traído fui, pois te vendido sem compaixão. Renunciar para poder levar minha cruz, para poder te seguir, Jesus, tenho que renunciar. Renunciar os meus desejos e aceitar o teu querer para poder chegar ao céu. Renunciar para poder levar minha cruz, para poder te seguir, Jesus, tenho que renunciar. Renunciar os meus desejos e aceitar o teu querer para